Bom, para eu desenhar sombras projetadas em telas, em anteparos, né, na verdade, eu preciso desenhar o meu objeto, a minha tela, meu local onde essa sombra vai ser projetada e a minha fonte luminosa, tá? Então eu vou usar essa situação. Eu tenho uma fonte pontual, eu tenho um objeto opaco e eu tenho uma tela aqui na qual essa sombra vai ser projetada. Se você quiser desenhar, recomendo que você desenhe mais ou menos com esses tamanhos, onde 2 centímetros é a distância da fonte ao objeto, 3 do objeto ao anteparo, 2 centímetros é o tamanho aqui do objeto, então 1 centímetro para cima dessa reta pontilhada e 1 centímetro para baixo, e 10 centímetros esse tamanho aqui dessa tela. Tá? Para eu saber o tamanho dessa sombra, como que essa sombra vai ser projetada, eu preciso pegar os raios limite, ou seja, essa fonte vai emitir luz para todas as direções, para a direção da esquerda, direita, cima, baixo, diagonal. Só que existem alguns raios que não vão chegar nessa tela. Então eu vou pegar o raio que vai passar tangente aqui, tangenciando esse objeto opaco. Tudo bem? E esse raio vai ser importante, porque tudo que estiver acima desse raio vai ser iluminado pela fonte. Tudo bem? E a mesma coisa, eu vou pegar agora o raio que passa na extremidade inferior. Tudo que estiver abaixo disso vai estar iluminado. E aí o que eu vou ter? Eu vou ter uma região escura e 2 regiões iluminadas, certo? Para eu ter certeza que essa região em amarelo vai estar iluminada, eu posso pegar um raio qualquer aí que vai sair da fonte e você vê que de fato esse raio chega nessa região iluminada. Então, ela vai realmente ficar iluminada. Bom, para eu saber o tamanho dessa sombra, o que eu vou fazer? Uma semelhança de triângulos. Então, note que eu tenho 2 triângulos semelhantes. Esse pequeno aqui com a base de 2 centímetros e o grande com a base de x centímetros. Cuidado, não é 10, 10 é o tamanho da tela. Eu quero saber o tamanho da sombra. Então, o que eu vou fazer? Posso fazer, por exemplo, que a base do triângulo menor sobre a base do triângulo maior, 2 sobre x, é igual à altura do triângulo menor, 2 sobre 2 mais 3, 5. Ou seja, 2 sobre x é igual a 2 quintos, então x é igual a 5 centímetros. Uma semelhança de triângulos bastante simples, certo? Beleza, se eu quiser complicar agora esse caso e quiser falar, por exemplo, de eclipses, o que eu vou fazer? Primeiro, desenha aí no seu caderno o Sol, a Lua e a Terra, mas desenha em proporções parecidas com essa. Então, o Sol aí, se quiser não desenhar uma circunferência, mas sim um tamanho vertical, né, quase como se fosse uma imagem em 2D, ele vai ter 6 centímetros, 3 para cima, 3 para baixo. A Lua vai ter 1 centímetro, meio para cima, meio para baixo, e a Terra 4 centímetros, 2 para cima e 2 para baixo. E as distâncias aí são 8 centímetros até a Lua, do Sol à Lua, e 1,5 centímetro da Lua à Terra, certo? Para eu saber quais serão as regiões iluminadas, o que eu vou fazer? Eu vou pegar de novo o raio que vai sair do Sol e passar rente à Lua. Só que agora tem um problema. O Sol não é mais uma fonte pontual, o Sol é uma fonte extensa. Então o que eu tenho que fazer? Pegar as regiões limite do Sol, ou seja, a parte superior aqui e a parte inferior do Sol. Porque só assim eu consigo saber qual região vai realmente ficar escura e qual vai ficar iluminada. Então eu vou pegar a região superior do Sol e vou traçar um raio que vai passar tangenciando a Lua, certo? Tudo que estiver aqui para cima vai realmente ficar iluminado. Pego essa mesma região do Sol e pego um raio que passa na superfície de baixo. Então essa região intermediária não recebeu luz até o momento. Faço a mesma coisa com a parte inferior. E aí eu vou pegar um raio que passa na superfície de baixo e um raio que passa na superfície de cima. E aí você percebe que você vai ter regiões que não são iluminadas, regiões que são parcialmente iluminadas, que chegam só a uma parcela dos raios do Sol, e regiões completamente iluminadas. Considerando esses pontos, quais regiões você acha que vai ter uma iluminação máxima, quais regiões você acha que vai ficar parcialmente iluminada, e quais você acha que não vai ficar iluminada? É possível ver, então, que na região CD não tem nenhum raio chegando. Nenhum raio, nem da parte de cima, nem na parte de baixo, chega aqui. Então, essa região eu vou chamar de sombra. Tá? A região CB e DE são regiões parcialmente iluminadas. Só raios da parte de baixo ou da parte de cima chegam aqui. Então, não é a totalidade dos raios solares, mas uma parcela, certo? E o BA e o EF são regiões que são completamente iluminadas. Então, essa região BC e DE, que são parcialmente iluminadas, a gente dá o nome de penumbra, certo? Então, quando que acontece sombra e quando que acontece penumbra? A sombra ela vai acontecer sempre, se eu tiver uma fonte pontual ou extensa. Mas a penumbra não.
A penumbra você verifica que ela só acontece quando eu tenho fontes extensas. Por quê? Porque eu preciso de uma fonte que tenha um tamanho que não seja desprezível, que seja um tamanho razoável, para que raios da parte superior e raios da parte inferior cheguem em locais diferentes. Então eu vou ter uma região escura, uma região mais ou menos escura ou mais ou menos iluminada, se você quiser, e uma região completamente iluminada, certo? No caso das eclipses é isso que acontece. Quando eu tenho uma eclipse solar, mas eu tenho um cone que é 100% escuro, uma região aqui que é uma região de penumbra e uma região completamente iluminada. Tudo bem? E aí você vê que, de fato, você tem uma região que pode até ser pequena, esse limiar aqui da sombra, ela pode ser uma região parcialmente iluminada, e a gente chama isso de penumbra.